Imagina só, final do século XIX. De um lado, a ciência avançando, tipo, a passos largos. Darwin, eletricidade, a Revolução Industrial. Uma loucura. E do outro, uma sede enorme por espiritualidade, sabe? Por respostas que, sei lá, nem a religião tradicional, nem esse novo materialismo pareciam dar. Exato. E se alguém aparecesse e dissesse que tem a chave para unir tudo isso? Uma sabedoria divina secreta, a fonte de todas as religiões do mundo. A proposta definitiva, né? É exatamente essa promessa que a gente vai investigar hoje. A nossa análise vai mergulhar fundo na teosofia, esse movimento que tentou construir essa ponte. Nosso material de base é um artigo bem denso do site Teologista, que vai dar origem da doutrina até as críticas, que foram bem pesadas. E não foram poucas. A nossa missão aqui é desvendar a figura por trás de tudo, a Helena Blavatsky. Ela foi, afinal, uma gênia espiritual que descobriu uma verdade universal. Uma charlatã talentosíssima. Ou algo muito mais complexo no meio do caminho, né? Essa é a grande questão que paira sobre o movimento até hoje. Exato. E para começar a responder, a gente precisa entender o cenário. A teosofia não surge do vácuo. Ela é filha desse momento, dessa efervescência toda. Certo. E em 1875, em Nova York, essa figura enigmática, a russa Helena Petrovna Blavatsky, funda a Sociedade Teosófica junto com o coronel Henry Steele Olcott. E a proposta deles era bem ousada, né? Ousadíssima, criar uma fraternidade universal e investigar essa tal sabedoria antiga que, segundo eles, era a raiz de tudo. E aqui que a história fica com cara de roteiro de Hollywood, certo? Porque não basta dizer que existe uma sabedoria antiga por aí. Não. A Blavatsky afirmava ter um canal direto, quase uma linha direta com os guardiões dessa sabedoria, os chamados mestres espirituais. Ou Mahatmas, que supostamente viveriam secretamente no Oriente. Isso. Exatamente. E a comunicação não era sutil, não. Ela falava em telepatia, mas o mais espetacular eram as cartas. As famosas cartas. Famosas, que supostamente se materializavam do nada, caindo do teto ou aparecendo em gavetas trancadas, sabe? Trazendo ensinamentos desses mestres. Uau! E essa alegação, claro, se tornou o pilar da autoridade dela e de todo o misticismo do movimento. Uma coisa é afirmar isso num salão em Nova York. Outra, bem diferente, é basear todo o movimento nisso. Como eles levaram isso adiante? O que é fascinante é a rapidez com que eles agiram. Não ficaram só na teoria. Em 1879, a liderança da sociedade se muda para Adyar, na Índia. Ah, então eles foram para a fonte. Exato. A lógica era, se a fonte da sabedoria está no Oriente, é para lá que a gente tem que ir. E essa mudança foi um movimento estratégico genial. Por quê? Porque cimentou a identidade do movimento, mergulhando de cabeça nas fontes do hinduísmo e do budismo, que passaram a ser, assim, a espinha dorsal da doutrina teosófica. Tudo bem, então a gente tem essa figura enigmática, a Blavatsky, essa mudança para a Índia e a promessa de uma sabedoria secreta. Mas o que exatamente eles estavam vendendo? Qual era o produto espiritual que atraiu tanta gente? O produto está consolidado em duas obras gigantescas dela, Isis sem Véu e principalmente a Doutrina Secreta. Certo. E para começar a desempacotar isso, a gente precisa olhar para a primeira grande peça, a escala. A teosofia pensa numa escala cósmica. Como assim? Eles propõem que o universo inteiro respira. Ele tem um período de atividade imenso, que eles chamam de Manvantara, e depois um período de repouso total, o Pralaya. É como se o cosmos ligasse e desligasse em ciclos. Perfeito. Em ciclos de bilhões e bilhões de anos. E dentro desses ciclos gigantescos, aí vem a segunda camada. Onde nós entramos. Exato. A realidade seria dividida em 7 planos de existência. O nosso, o plano físico, é só o mais denso, o mais grosseiro. E os outros? Acima dele existiriam outros, cada vez mais sutis. O astral, o mental, até chegar nos planos monádico e divino. Então esses 7 planos são como, sei lá, andares de um prédio, onde o plano físico é o térreo e a jornada da alma é tentar pegar o elevador até a cobertura divina. É uma ótima analogia, é exatamente isso. E para a teosofia, a maior parte da humanidade vive a vida inteira no térreo, completamente inconsciente de que existem outros andares.
E o objetivo da prática espiritual seria o quê? Encontrar a chave do elevador. Essencialmente, sim. Encontrar a chave desse elevador e começar a subir, que é o que eles chamam de evolução da consciência. E para navegar essa jornada entre os andares, entram dois conceitos que hoje são super populares, mas na época eram bem exóticos para o Ocidente: karma e reencarnação. Sim, eles foram os grandes popularizadores dessas ideias aqui no Ocidente. A ideia de que suas ações geram consequências, o karma, que te seguem não só nesta vida, mas em várias outras. Certo. E a reencarnação como mecanismo dessa jornada evolutiva. A alma volta em diferentes corpos, em diferentes circunstâncias, para aprender as lições necessárias para subir de andar naquele prédio cósmico. Faz sentido que isso tenha sido atraente. É uma lógica bem diferente do céu ou infernos, né? Muito mais justo na visão de muitos. Um sistema que parecia mais lógico, baseado no aprendizado. E além dessa estrutura cósmica toda, tem um pilar que parece mais pé no chão, que é o da fraternidade universal. Sim, mas a origem ali é outra. Pois é, hoje em dia a gente ouve muito isso, mas ali não era só um discurso, né? De jeito nenhum. Para a teosofia, isso não é um slogan de marketing ou um ideal social bonitinho. É uma realidade cósmica. Como assim? Se tudo se origina da mesma fonte divina, então fundamentalmente nós somos todos um. A separação por raça, religião, gênero seria uma ilusão do térreo, do plano físico. E eles levavam isso a sério na prática? Levavam. O exemplo que a fonte traz é ótimo. Annie Besant, a sucessora da Blavatsky, se tornou uma defensora ferrenha da independência da Índia. Para ela, não era só uma questão política. Era uma questão espiritual. Era a aplicação prática do princípio teosófico de que um povo não deveria dominar o outro, pois são espiritualmente iguais. E para amarrar tudo isso, a gente volta para a fonte de autoridade, os mestres espirituais, a tal grande fraternidade branca. Isso. Eles não eram só uma ideia abstrata. Eram quase personagens, né? Com nomes como Kuthumi, Mestre Moria. Exatamente. Eles seriam os guias secretos da humanidade. E isso, sem dúvida, dava um peso, um ar de revelação exclusiva para os ensinamentos, não é? Com certeza. Era o selo de autenticidade. Não era a Blavatsky falando, eram os mestres falando através dela. Isso criava uma aura de mistério e autoridade que era irresistível para muita gente. Após a morte dela, em 1891, a Annie Besant assume e usa essa estrutura para transformar a teosofia num movimento global. E a influência foi muito além dos membros da sociedade, pelo que eu entendi. Chegou até na arte. Chegou e de forma profunda. Essa influência se estendeu para lugares inesperados como a arte moderna. Artistas como Vassily Kandinsky. O pintor. Ele mesmo. Ele não estava só pintando formas e cores. Ele estava tentando usar a arte para expressar essas realidades espirituais de que a teosofia falava. A arte como um portal para um plano superior. Exatamente essa a ideia. Para ele, a cor tinha uma vibração, um som, uma qualidade espiritual. Uma dívida direta com esses conceitos teosóficos. E o movimento teve um momento de aposta máxima, não é? Uma tentativa de provar essa conexão com os mestres de uma forma bem concreta, a história do dito Krishnamurti. Ah, sim. Esse episódio soa como o maior e mais arriscado projeto deles. Conta pra gente. Foi um terremoto no mundo esotérico. No início do século XX, um dos líderes teosóficos, Charles Leadbeater, descobre um menino indiano, o Jiddu Krishnamurti, numa praia lá perto da sede. Descobre. Ele alega ver no garoto uma aura extraordinária e o identifica como o futuro instrutor do mundo, um veículo para uma entidade messiânica que guiaria a humanidade. Eles basicamente tentaram criar um messias para o século XX. É isso. Criaram uma organização internacional chamada Ordem da Estrela do Oriente só para preparar o caminho para ele. E o que aconteceu com o menino? O Krishnamurti foi levado para a Terra, educado, preparado por anos para assumir esse papel. Milhares de seguidores doando tempo, dinheiro. Esperando a grande revelação. Exato. Mas em 1929, no auge da expectativa, num acampamento com 3.000 membros, Krishnamurti sobe ao palco e dissolve a organização.
chocou todo mundo. O quê? O que ele disse? Ele disse uma frase que se tornou célebre: "Sustento que a verdade é uma terra sem caminhos." Uau! Que forte. Basicamente, ele afirmou que nenhuma organização, nenhum guru, nenhum messias poderia levar uma pessoa à verdade, que ela precisa ser descoberta individualmente. Foi um repúdio completo à estrutura que o criou. Completo e público, e uma crise gigantesca para a sociedade teosófica, claro. Que virada de roteiro. Mas, enquanto eles estavam construindo tudo isso, já havia sérias rachaduras na fundação, certo? As críticas não começaram com o Krishnamurti. De jeito nenhum. As críticas mais duras começaram quase junto com o movimento. A mais devastadora veio já em 1885, com o chamado Relatório Hodgson. E o que foi isso? A Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres enviou um investigador, Richard Hodgson, para a Índia. Ele passou meses investigando as famosas cartas dos mestres. E a conclusão? Demolidora. Acusou a Blavatsky de ser uma das mais talentosas, engenhosas e interessantes impostoras da história. Impostora? Ele alegou que era tudo fraude? Exatamente. O relatório afirmava que as cartas não se materializavam, mas eram entregues através de painéis secretos, fios, truques e pior. Tinha mais? Tinha. Que ela mesma havia escrito a maioria delas. E acusou de plagiar extensivamente de mais de 100 livros de esoterismo, filosofia, religião, para compor as revelações dela. Mas espere um pouco. Do ponto de vista de um cético, isso parece a conclusão óbvia. Mas para um seguidor, essa acusação não poderia ser vista como uma perseguição? Com certeza. Uma tentativa do estabelecimento materialista de desacreditar algo que eles não conseguiam explicar. Essa foi exatamente a defesa dos teósofos. Eles argumentaram que o Hodgson era tendencioso, e é uma linha de defesa que existe até hoje. Entendi. Eles apontam que, décadas depois, a própria Sociedade de Pesquisa Psíquica se retratou um pouco. Não sobre o conteúdo, mas sobre o tom acusatório do relatório. Mas o estrago na reputação já estava feito. O dano no meio acadêmico e científico foi imenso e, para muitos, permanente. Ok. Então o pessoal da pesquisa psíquica e os céticos tinham seus problemas. Mas e as religiões estabelecidas? Imagino que a igreja não tenha ficado muito feliz. Aí não tinha como dar certo, né? A incompatibilidade era profunda. Teólogos cristãos, como um tal Walter Martin, que a fonte menciona, apontaram contradições fundamentais. Tipo o quê? A ideia de reencarnação, por exemplo, entra em choque direto com a doutrina da ressurreição. A existência dos mestres foi vista como uma substituição herética da figura única de Cristo. E a mistura de religiões? Essa era a crítica principal. O sincretismo. A ideia de misturar hinduísmo, budismo, gnosticismo e cristianismo foi vista como uma forma de relativizar a Bíblia. Tratando-a como só mais um livro sagrado, entre outros. Exatamente. E não como a palavra final de Deus. A crítica religiosa é compreensível. Mas e o mundo acadêmico? Como eles reagiram a essa apropriação de tradições orientais? A reação também não foi positiva. Acadêmicos como Olav Hammer criticaram duramente o que viam como uma simplificação. A acusação era que a teosofia pegava conceitos complexos do hinduísmo e do budismo, os retirava do seu contexto original e os empacotava de uma forma mais palatável para o público ocidental. Numa espécie de orientalismo espiritual. Exato. E as alegações que soavam mais científicas, como os 7 planos ou as raças raízes que a Blavatsky descreveu, cientificamente não tinham base nenhuma. Eram pura especulação. Pura especulação. Então, a teosofia ficou numa posição difícil. Era mística demais para os cientistas e herética demais para os religiosos. Então, ao final dessa jornada, o que a gente vê é um quadro muito complexo. A teosofia nasceu dessa busca legítima por significado, tentando uma fusão super ambiciosa. Entre ciência e espírito, Oriente e Ocidente. E deixou um legado inegável na espiritualidade alternativa. Mas, ao mesmo tempo, suas fundações foram questionadas de forma brutal quase desde o primeiro dia. Exato. E o mais curioso é que, apesar do relatório Hodgson, do escândalo com o Krishnamurti, das críticas todas, a sociedade teosófica sobreviveu. É verdade.
A fonte nos lembra que ela existe até hoje, com sedes em dezenas de países, continuando a disseminar as ideias da Blavatsky. O que mostra a resiliência desses sistemas, né? Mostra a resiliência de sistemas de crença que prometem respostas para as grandes perguntas da vida, mesmo quando a origem é tão controversa. O que nos leva de volta à nossa pergunta inicial. Blavatsky, visionária, fraudadora ou as duas coisas? Talvez a resposta não seja tão simples. Ela claramente canalizou um desejo profundo da sua época. Sem dúvida. E esse desejo de encontrar uma verdade universal por baixo de tudo ainda é muito poderoso. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Qual? Na nossa era atual de sobrecarga de informação, de fake news e polarização, qual é o apelo e quais são os perigos de se buscar um sistema único que promete explicar tudo?